trabalhadores da Assembleia Legislativa, pelo Facebook da senadora e presidente do PT, Gleice Hoffmann, e do Facebook do senador Roberto Requião. Está sendo transmitido ao vivo. E também estão aqui presentes representante da CTB, o César, do Comitê das Diretas já de Paranaguá, representantes da Intersindical dos Metalúrgicos, a Célia Regina da UBN, a Marli, representante da CNTE, Carlos Bittencourt, o Tarso Cabral, do Instituto Enésio Passos, e o Maurício Tiller, do Sindicato de Bancários. Companheiros e companheiras, aqui na mesa, eu vou pedir para que nós vamos começar a saudação e a exposição pelo companheiro o Baggio, representando todas as entidades da Frente Brasil Popular. O Tadeu Venere, deputado estadual, também presente. Já anunciei, Maurício. Então, com a palavra, o nosso companheiro Baggio, pela Frente Brasil Popular. Então, bom dia a todos e a todas, os militantes sociais, da luta sindical, os dirigentes políticos e, de forma geral, a militância que está nessa atividade política nesse sábado, nessa cidade. E eu acho que é sintomático a presença a representação de todos os setores, de todas as forças, para compreender e entender o momento que a gente está vivendo e o que cabe as tarefas para nós nesse período histórico. Todos nós, como militantes, como dirigentes, temos uma interpretação desse momento político que o país vive. O que significa do ponto de vista histórico, o que a burguesia associada aos interesses do capital transnacional estão fazendo com a nossa economia. Na essência, a nossa economia está sendo destruída e conectada de forma dependente aos interesses do capital transnacional. Isso na agricultura, isso na indústria e também no aparelho do Estado. Estão destruindo o nosso aparelho do Estado, os nossos direitos, a nossa cidadania e empobrecendo a política. Então é uma ofensiva em torno de um projeto. E todos nós sabemos de que o Brasil, pela sua condição econômica, pela sua condição de recursos naturais, pelo seu posicionamento no cenário político internacional, é uma grande força. E tem possibilidade de se desenvolver do ponto de vista econômico e social no cenário internacional de forma autônoma e não dependente. Então esse é o jogo, acreditamos, que está no cenário colocado aí. Então, na medida em que os golpistas, conectados com tudo que há de interesse em torno de implantar seu projeto, eu acho que cabe às forças políticas, às forças sociais, à militância, entender, eu acho que todos nós temos uma leitura, uma interpretação, mas fundamentalmente é como nós vamos se movimentar como sujeito político nessa realidade que está colocada aqui. Porque somente a ação política organizada no conjunto das forças pode possibilitar o bloqueio dos golpistas e nós recuperar a nossa democracia e recuperar a nossa construção desse país. E para isso é fundamental, nesse momento histórico, acredito eu, nós construir uma grande unidade política de todas as forças, uma unidade ampla em torno das bases centrais do que seria um projeto para nós reconstruir o país. Então, a unidade política em torno de um projeto, de proposta,
para a gente reconstruir esse país aí. E como tarefa central, acredito eu, que nós precisamos é retomar um grande debate, um diálogo com a população, no sentido de envolvê-la, esclarecer e abrir o diálogo. Nós precisamos retomar a nossa presença política no meio do povo, no sentido que a população entenda o que está acontecendo e se propõe a lutar, a se mobilizar e a construir sua perspectiva. Então acho que esse é um pouco esse momento que a gente vive. É um momento, por um lado, de grande ofensiva deles, mas por outro lado também de uma fragilidade absoluta. Então esse projeto não se mantém do ponto de vista histórico e político. Se mantém em cima do quê? Na medida em que tu delega todas as tarefas para o mercado para organizar esse país. Isso não tem nenhuma viabilidade. Então o que nós teríamos que compreender e entender? É um longo período que a gente tem que retomar a nossa construção e, fundamentalmente, ser um conjunto de tarefas políticas. As tarefas políticas da militância e dos dirigentes políticos. Em que sentido? De conscientizar e politizar o que está acontecendo e estimular o nosso povo a lutar. Porque para a gente recuperar a nossa democracia, vai precisar muita luta, muita mobilização e muita pressão política para esse longo período histórico. E também, na medida que nós recuperar a democracia aqui, o povo também tem que ser sujeito, partícipe da reconstrução do país. Então nós vamos ter que retomar um conjunto de ferramentas políticas, organizativas, que nos períodos de crise do período anterior nós faríamos e deixamos de fazer. Mas isso tudo é possível na medida que a gente tem a consciência política que estamos colocando aí. Então, parabéns nessa iniciativa. Vamos manter a unidade, vamos se envolver no meio da luta do povo, vamos estimular as lutas, vamos politizar para a gente sair e reconstruir esse país numa perspectiva popular, soberana e democrática, no sentido de que os valores da democracia, os valores do trabalho, os valores da política como componente central da crise seja colocado nesse período histórico. Então, seguimos adiante e logo, logo caberá a nós as tarefas centrais desse novo período histórico da luta política brasileira aí. Então, avante, camaradas. Obrigado. Companheiros, também está presente a Central dos Trabalhadores do Brasil, a CTB, o César Benoliel, que é o secretário. E também, a mesma para apertar aqui, mas você vai sentar aqui, você vai fazer uso da palavra também, porque nós que organizamos pensamos o seguinte: os presidentes e representantes partidários de centrais sindicais e da frente usarão da palavra. Então o próximo aqui é o nosso companheiro Nelson, da Força Sindical, um batalhador sempre pelas causas populares. Nelson. Estão me dando só 5 minutos, né? O país precisa de um mês inteiro para reconstruir, nós estamos tendo 5 minutos. Mas nós, dos movimentos trabalhadores, nós temos uma forma de trabalhar em 1 segundo. Tem hora que você tem que tomar decisão em 1 segundo para salvar uma vida do trabalhador, ou para tentar salvar o emprego, ou para não perder direito. Tá, já viu, nós estamos com essa camisa aqui, né? Nenhum direito a menos. Infelizmente, no país que nós demoramos aí décadas para conseguir uma CLT, para ter uma legislação trabalhista, para ter hoje uma constituição das leis, ou para ter, nós temos aí hoje uma das melhores leis do mundo. E nós estamos vendo aqueles governantes, aqueles que foram eleitos, seja presidente da República, senadores, ou deputados federais, ou estaduais, vereadores, prefeitos, fazendo horrores, como é o prefeito Greca aqui em Curitiba, onde ele bate no trabalhador. Então nós estamos vindo aqui hoje, lembrando que a nossa luta para não perder direito, para não perder o Brasil, para não perder o direito dos brasileiros, é muito grande. Mas o momento é da unidade. E nós aqui do Paraná, a Força Sindical do Paraná, posso falar com muito orgulho, a Força Sindical do Paraná, fomos contra o golpe que teve no passado. Fomos contra o golpe. Fomos contra tudo que tem aí quando a gente tem direito. Na época do Lélio, fomos contra muitas coisas. E esse é o momento que nós não apoiamos a Dilma, nós apoiamos o PT e apoiamos o Lula. Historicamente somos Lula e não somos. Assim como somos aqui a Força Sindical para os Metalúrgicos da Grande Curitiba, somos reikianistas, somos reikião. Não queremos discutir partido, nós queremos discutir pessoas. Qual é o deputado, por exemplo, que defende os trabalhos da sociedade? Não importa o partido que ele esteja, mas aquele deputado que escuta os trabalhadores,
que ajuda a construir a luta com a sociedade. A nossa dificuldade hoje, e aí, quero falar aqui para os partidos, para os deputados presentes, para os parlamentares presentes. O nosso grande desafio é voltar e vamos refletir aquilo que o Papa falou. A importância do movimento sindical, não só para os trabalhadores, Regina, mas importante o movimento sindical para a sociedade. O sindicato cidadão é o sindicato que vai na base, é o sindicato que sabe onde o seu trabalhador mora, vive, onde ele precisa de um posto de saúde, de uma creche, de uma segurança. É o sindicato onde cuida da família. E nós temos que começar a pensar que país queremos, que movimento queremos. Porque a dificuldade que eu estou vendo hoje dos partidos, dos movimentos sindicais, muitas vezes mobilizar o trabalhador na fábrica, numa crise que tem mais de 14 milhões de desempregados, senador Gleice, que representa aqui também as mulheres, que nós sempre também tivemos juntos nas lutas. Mas esse momento, para nós, trabalhadores, para nós, cidadão, eu me reúno em casa com a minha família e fico vendo aquelas votações, meu amigo Vaione, aquelas votações que a gente vê os deputados não discutindo o que o país quer, não ouvindo a sociedade, mas votando porque vai ganhar emenda parlamentar, mas emenda parlamentar para quem? Para quem que é emenda parlamentar? Não é para o Brasil? Mas por que não pergunta para o povo então? Nós do movimento sindicais, eu quero deixar claro a todos os companheiros, que nós fizemos a lição de casa. Nós não somos contra um discurso ou uma discussão aonde temos que mexer. Mas antes de tirar qualquer direito de qualquer cidadão, de qualquer trabalhador, começa primeiro a verificar de cima para baixo. Faça todas as emendas de cima para baixo. E se quando chegar embaixo precisar que o pobre, que os trabalhadores, que a sociedade dê alguma contribuição, ou abra a mão, ou flexibilize algum direito, Gildo, nós vamos discutir. Mas eles não estão cobrando de quem não paga os impostos. Mas eles não estão discutindo isso. E eu quero pedir aqui, nós sabemos que temos 2 senadores aqui, que têm conseguido bravamente representar o Paraná. Que é a senadora Gleice e o senador Requião, que nunca abandonou os trabalhadores sozinho. E agora, nós estamos vendo um momento que um presidente golpista, que não importa o partido, se mantém no poder, fazendo negociações escusas. Aonde nós estamos vendo um momento que a sociedade não está acusando, nós temos que arrumar um jeito de fazer com que o povo venha para a rua. E o único jeito do povo vir para a rua é as lideranças partidárias, o movimento social, conseguir fazer com que a família saia da sua casa e vá para a sua rua, e consiga unir com uma bandeira única. É isso que vai acontecer. Nós aqui do Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba, o presidente Sérgio Bútica, toda a sua diretoria, a força sindical, a federação e as confederações, nós somos a favor nós somos contra qualquer tipo de retirada de direito. Nós somos a favor da direta já. Nós temos que entender isso. Sabemos da dificuldade da direta já, Regina? Se nós tirarmos hoje o presidente golpista, quem vai entrar? O que vai sobrar para nós com o Maia vai falar? É difícil. Mas nós não podemos parar de sonhar, de acreditar nas mudanças e de perder a democracia. Vocês estão aqui hoje, nós estamos aqui hoje, nesse sábado, nós estamos aqui pela democracia. Nós não estamos aqui para discutir partido. Nós não sabemos se na mudança vai ser o melhor que nós queremos. Mas a principal coisa é não perder a democracia. É bater contra o golpe que esteve. É continuar denunciando que o golpe que tiveram no passado, até hoje aquele que denunciaram, não provaram. E o que é pior daí? É você ver um senador como Aécio Neves, que foi candidato a presidente da República, voltar para um Senado, depois de tudo que apareceu no nome dele, a irmã dele pegando dinheiro. Ver o Rocha Loures voltar, aí não estando aqui agora em liberdade, e ainda está discutindo se vale ou não vale, quando não foi dito lá pelo presidente, autorizando ele pegar o dinheiro do presidente. De não ficar quieto. Então por isso nós estamos hoje aqui para dizer, nós queremos direta já, nós queremos respeito, nem um direito a menos. E pode contar, principalmente com esse cidadão. Eu, enquanto cidadão, não sou amarrado a ninguém, não quero preso a ninguém. Eu, enquanto cidadão, tenho meu título de eleitor, e o meu título de eleitor, o meu voto é a minha voz. Deus me deu só a voz, e a minha voz é não me calar dentro de um partido quando eu vejo coisa errada, dentro da igreja quando eu vejo coisa errada, dentro de uma fábrica que eu trabalho desde os 14 anos, e principalmente dentro de um país que eu estou vendo a mesma coisa errada. E só vai mudar aqui, pessoal, não adianta, Raquel.
Só vai mudar se a gente começar a ir para a rua e meter fogo em alguns carros, bater na cara de algum deputado que tira direito de trabalhador. Tem deputado que tem que começar a apanhar na frente da casa dele, dentro da igreja. Tem deputado que vem aqui, pegou voto, está no partido de trabalhadores e chega na hora lá, vota contra o trabalhador. Então me desculpe, esse é o momento. E pode me prender. Se a Polícia Federal quer me prender, estadual, pode me prender. Mas vamos começar a fazer a revolução, indo para a rua e tomando ação realmente cidadão. Deixa eu lá, minha coisa. Até a luta e até a vitória final. Obrigado, Nelson. A representante agora do pessoal é a Clarissa Viana, que chegou, e convidamos para tomar assento. A palavra agora com o César Benoliel, representando a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. Quando eu passo o microfone, eu não falo do tempo. Nós queremos que todos façam uso da palavra, né? Então, para não a gente está colocando assim mais ou menos um tempo equilibrado. Bom dia. Quero saudar todas as companheiras aqui em nome da senadora Gleice Rossmann, que tem me dado alegria profunda nos seus depoimentos. A sua coragem tem me feito ir em frente. Quero saudar também o meu querido senador Roberto Requião, que também tem me dado muitas alegrias nas suas postagens, e são congressistas como esse que nós precisamos para mudar esse país. Nós temos que barrar esse retrocesso, um retrocesso que está enviando o Brasil para uma pauta do século XVIII. É impossível um cidadão dito de bem esteja ao lado dessa gangue mafiosa que tomou o país. Não podemos permitir que isso continue. É um deboche. A votação na CCJ, com a presença dos senadores, foi um deboche com o povo brasileiro. Não é possível que essa situação se perpetue. Conto com o senador Requião, conto com a senadora Gleice Hoffmann e conto com todos vocês nessa luta que não tem trégua até derrubarmos este golpe, do golpe sobre o golpe, agora querendo colocar Rodrigo Maia na presidência da República. É mais que um deboche, é um escárnio com todos nós. Muito obrigado. Obrigado, companheiro César. E agora nós vamos começar com a manifestação. Manifestação da CUT, da Regina que está aqui. É o seguinte, nós estamos colocando para falar as centrais sindicais e não os sindicatos. A única razão, até que eu disse no início, volto a repetir, do convite ao presidente da PP Sindicato foi por ser o maior sindicato do nosso estado, o segundo do Brasil? Oi? O quinto do Brasil, mas o maior aqui do nosso estado, e que será representado aqui na fala da Regina pela Central Única dos Trabalhadores. Como todos os outros sindicatos discutidos, como os da Força, pela Força e assim por diante. Bem, bom dia, companheiras, companheiros. Bom dia, Gleice, nossa presidenta do PT Nacional, com muito orgulho, e já na primeira reunião que teve do Diretório Nacional, com muita luta do movimento LGBT, criou a Secretaria LGBT dentro do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, que para nós, eu que sou também lésbica assumida, para nós, o movimento LGBT, nós somos trabalhadores e trabalhadoras, então eu tinha que fazer esse registro aqui, porque a nossa luta do movimento LGBT no país e no Paraná, em Curitiba, onde se morre muitos LGBTs no estado e no Paraná. Roberto Requião nos representa, e Gleice,
na luta contra o golpe, na luta contra a retirada de direitos da classe trabalhadora no Senado, companheiro Hermes, da luta do 29 de abril, Rosinha, companheiro Bajo, meu companheiro de luta da organização da Frente Brasil Popular aqui no estado, companheiro de luta da Força Sindical do Paraná, companheiro Nelson, companheiro Baca, representando aqui os trabalhadores e trabalhadoras de Paranaguá e PDT, e a companheira Clarissa pelo PSOL. Eu acho que nós, da CUT, e essa semana ficou muito claro, estão tentando falar que as centrais sindicais estão com esse governo. A CUT não negocia com esse governo. Companheiro Wagner Freitas falou muito claro essa semana e disse: não negociamos com o governo golpista que retira direitos da classe trabalhadora. E esses direitos da classe trabalhadora que prejudica principalmente, Clarissa, as mulheres. É a terceirização onde as mulheres estão. As mulheres recebem 30% a menos do que todos os homens no mundo do trabalho, e com certeza, com a reforma trabalhista da Previdência, as mais prejudicadas são as companheiras mulheres. É por isso que nós estamos na rua desde o 8 de março, do 15 de março, do 28 de abril, que construímos a maior greve geral desde 1917 nesse país, com a unidade das centrais sindicais aqui no estado do Paraná. Não reconhecemos esse governo golpista, não reconhecemos e não queremos, e já estamos adiantando, fora Maia, porque não queremos também o Maia presidente desse país. Queremos sim, diretas já, para que nós elegemos o nosso companheiro e companheira, quem nós decidirmos, do movimento social de luta e de esquerda desse país. Então a unidade da esquerda nesse país para nós é importante, por isso que a nossa luta por diretas já, nenhum direito a menos para a classe trabalhadora, de todos os trabalhadores e trabalhadoras. A nossa luta, hoje eu estou vindo da conferência, abertura da conferência do Sindicato dos Bancários e da FETEC CUT Paraná. Dos 882, se eu não me engano, emendas da reforma trabalhista, saiu 292 emendas dos banqueiros. É muita emenda que eles querem que passe. Então, para nós, da classe trabalhadora, esse golpe do pato, o golpe foi contra nós. Quando eles não queriam pagar o pato, eles querem que os trabalhadores paguem o pato. Então, já deixar aqui a Frente Brasil Popular, junto com certeza com a FRD que está aqui, Frente Resistência e Luta, junto com a CUT, Nelson, chamar a força. Terça-feira nós queremos fazer um ato em Curitiba, bem no horário de concentração, 11 horas, que vai ser o horário que vai entrar em votação lá na Câmara Federal, no Senado, a votação da reforma trabalhista. Então, um ato que a gente está chamando a unidade, conversamos com a Frente Povo Sem Medo, e vamos chamar todas as frentes, a CUT, na praça, na Boca Maldita, terça-feira, 11 horas, concentração, bem no horário da votação, para que a gente diga: nenhum direito a menos, direta já e fora Temer. Obrigada. Companheiro, agora nós vamos começar com a participação dos partidos políticos, e a primeira, nós vamos de lá para cá, assim, seguindo, com a Clarissa Viana, falando em nome do PSOL. Bom dia, companheiros e companheiras que estão aqui nesse espaço. Meu nome é Clarissa, sou secretária-geral do PSOL Paraná, também faço parte da Frente Povo Sem Medo aqui no Paraná. Nós gostaríamos de saudar esse espaço, entendemos que é de suma importância que nós tenhamos frentes amplas para lutarmos pelas nossas pautas, nesse momento aí que é um momento de extremo conservadorismo, de ascensão de um governo golpista que quer aplicar políticas neoliberais, tanto no aspecto do trabalho como da previdência, retirada de direitos sociais, em prol aí dos banqueiros, dos empresários, daqueles que realizaram o golpe e que estão aí ditando a política que está sendo aplicada por esse governo. Nos parece que a pauta das diretas já
é muito importante, entendendo que esse Congresso que está aí hoje não nos representa, não tem a legitimidade para escolher qual vai ser o próximo presidente desse país. E nós entendemos que o povo tem que estar envolvido nesse processo, tanto pelas diretas já, quanto fomentando espaços de auto-organização da classe, congressos, assembleias, pelos sindicatos, para que a gente possa, de fato, ditar qual vai ser a política do nosso país, né? E nós entendemos que não só as diretas já nos contemplam. É importante que a gente lute também contra as reformas no caráter de prioridade agora no nosso movimento, né? Porque se ele for eleito um novo governo, ele também tem que ser contra as reformas. Ele também tem que combater essas propostas e revogar as propostas se elas forem aprovadas antes das eleições, né? Nós entendemos, assim como a Regina falou, que a reforma trabalhista e a reforma previdenciária são especialmente ruins para as mulheres negras, para a população LGBT, para a população periférica, e por isso que é importante que não só a gente eleja um novo governante pelo povo, mas que ele esteja a serviço do povo, defendendo as pautas do povo. Nós não queremos eleições diretas já para que a gente eleja alguém que vai aprovar as reformas, que não vai fazer auditoria da dívida, que não vai estar a serviço dos movimentos, né? Então nos parece que de suma importância frentes como essa, que construam as diretas já, que construam também a luta contra as reformas, que lutem pela greve geral, que lutem no movimento conjuntamente para que a gente consiga barrar esse conservadorismo, né? Tanto em aspectos parlamentares, então que a gente tenha frentes, aí como já existem de fato, né? Tanto no Senado como no Congresso, uma união da bancada que é contra o conservadorismo para a gente avançar, mas também nas ruas, também nas lutas, né? Aí a Brasil Popular, junto com a Frente Povo Sem Medo, a gente tem espaços de conjuntos entre as centrais sindicais também, para que a gente consiga barrar isso que está sendo um avanço muito grave contra os direitos da classe trabalhadora, que as duras penas conquistamos aí nesse processo de construção dos direitos trabalhistas e previdenciários no Brasil. Então saudamos esse espaço, gostaríamos realmente que cada vez mais a gente consiga construir conjuntamente, com todas as diferenças que nós sabemos que nós temos, mas construir uma pauta mínima, de frente única, para que a gente, quem sabe, aí consiga mobilizar a população e barrar as reformas, porque afinal não aceitaremos nenhum direito a menos. Obrigada. Companheira Clarissa, a tua fala, quando você fala que nós desejamos construir uma frente ampla e única, é um dos objetivos desse ato. Porque há uma frente partidária pelas diretas, suprapartidária pelas diretas, e nós estamos tentando repetir aqui no nosso estado essa frente junto com os movimentos sociais, por isso essa reunião. E ao final dela não é só um lançamento, nós vamos procurar fazer encaminhamento de participação com todos os setores da sociedade, porque o golpe foi contra todos nós que estamos aqui e, como você mesmo disse, contra principalmente a população que sempre foi excluída, como usa dizer o Lula, do orçamento da nação. Então é esse o nosso objetivo, e todos os partidos que estão na frente a nível nacional foram convidados para estar aqui hoje. Então nós vamos voltar a se ver em atos públicos e construção de movimentos. Podem ter certeza. Companheiro Baca, representando o PDT, agora com a palavra. Quero saudar a todos e a todas com um cordial bom dia, saudar o senador Gleisi, saudar o senador Requião, todos os companheiros que estão aqui à mesa, todos que estão aqui neste plenário. Como participante, como membro do Diretório Nacional do PDT, tenho a honra de estar aqui representando o nosso partido. E é importante que nesse momento, onde direitos históricos dos nossos trabalhadores, dos cidadãos brasileiros, são subtraídos por uma minoria comprada no Congresso Nacional. Direitos que levaram-se décadas e décadas, de gerações e gerações, de brasileiros e brasileiras, fazendo uma luta incessante para conquistá-los. Chega em pouco mais de 8 meses, 10 meses, menos de um ano, tentam solapar, e a gente está vendo que vai ser quase que impossível segurar esta reforma que aí está, esta reforma draconiana, que atende apenas os interesses escusos desse capital, como sempre disse o senador Requião, desse capital vadio, que quer explorar sempre o trabalhador e o povo brasileiro. Nós do PDT temos como bandeira de luta, sempre,
a defesa intransigente das riquezas da nossa nação, não a exploração estrangeira, a defesa dos trabalhadores e dos seus direitos, da família brasileira, o direito das nossas crianças de terem um país digno. E nós estamos nesta luta para fazer com que toda essa onda nefasta que assola o país, onde a própria população brasileira se encontra meio que adormecida, não acreditando no que está acontecendo, nesse descaso que aconteceu, no declínio que aconteceu, na perda dos direitos, nos programas sociais que estão sendo encerrados, acabados por esse governo golpista que está, a população ainda não se deu conta de que tudo isso está acontecendo. Então nós todos, que temos um pouquinho mais de esclarecimento, temos a obrigação de elevar esse esclarecimento mesmo a todas as pessoas, a todos os lugares, penetrar, porque não há guerra de mídia que a gente não possa combater. O Brasil é palco da maior, vamos chamar assim, guerra não convencional que nós estamos vivendo neste século. As bombas semiônicas estão sendo lançadas diretamente desde 2013 na cabeça das pessoas, fazendo com que elas fiquem realmente adormecidas. Então vamos à luta, companheiros e companheiras, esclarecendo, levando a verdade, porque não há propaganda melhor, o esclarecimento melhor do que falar com as pessoas. E nós temos esse dom de convencer, de mostrar a verdade e dizer que o caminho certo é lutar pelas diretas já e restabelecer o poder para o povo brasileiro, para que a nossa nação seja realmente uma nação livre e soberana. É isso aí. Obrigado, companheiro. Agora eu passo a palavra à companheira Gleice, nossa senadora e presidenta nacional do Partido dos Trabalhadores. Bom dia. Obrigada. Bom dia, companheiros e companheiras. Prazer imenso estar aqui, Rosinha. Quero parabenizar você e a todos os partidos que estão aqui, aos movimentos sociais organizados, pela iniciativa de formar essa frente. Na realidade, reproduz a Frente Nacional que nós já estamos trabalhando lá, né, Requião? Que é uma frente composta pelo PSB, pelo PCdoB, pelo PT, pelo PSOL, pelo PDT, ou seja, os partidos que estão unidos em torno de uma saída pelo Brasil, que é a saída pela legitimidade do voto. Nós só reconhecemos que o Brasil pode sair dessa crise se realmente o povo pegar os destinos do seu país nas mãos novamente. Então é muito importante que o Paraná reproduza aqui um movimento como esse e que logo, a exemplo da Paraíba, que vai fazer um grande ato, um grande comício dia 21, a gente também possa trazer um grande comício aqui pelas diretas ou pela antecipação das eleições aqui para Curitiba, que já foi palco, inclusive, histórico, né, do movimento Direta e Já. Estamos repetindo aí um processo histórico. Quero saudar aqui a Clarissa, o Baggio, o Nelson, o Baca, também a nossa querida companheira Regina, saudar também aqui o César, muito agradecer as palavras, o Hermes, o Rosinha, que coordena esse ato, e o Requião, meu companheiro de luta e de Senado, que está lá na resistência. Todos os nossos deputados que estão aqui, federais, estaduais, vereadores, vereadoras, pessoal dos movimentos sociais, pessoal da imprensa, pessoal que está nos acompanhando pela internet, que está sendo transmitido ao vivo, e dizer para vocês que eu acho que o que nós estamos vivendo no Brasil não está fora do que o mundo está presenciando hoje. Ou seja, nós temos um movimento muito forte, né, de forças conservadoras e principalmente do capital financeiro em cima da democracia e em cima dos direitos da população. Há um recrudescimento da democracia. Quando a gente vê, por exemplo, que o que está dando linha aos governos não é mais os seus governos locais, não é mais a soberania nacional, o interesse dos trabalhadores, mas é um interesse supranacional, né, do capital financeiro, da especulação e da acumulação. É isso que nós estamos vendo. E o Brasil está passando por esse processo. A Europa está acordando agora, né? Começa um momento de reversão disso. Não sei se vai conseguir fazer, mas começa. Tanto que a gente assistiu nas últimas eleições europeias, né, as forças de direita e de esquerda se contrapondo, mas num equilíbrio maior do que tínhamos até então, né?
E no Brasil nós estamos vivendo ainda a época da Comunidade Europeia do início, né, onde a Troika mandava. Então o que acontece aqui no Brasil hoje? A gente está com uma crise econômica grande, sem precedentes, que veio já de uma crise internacional. E o que acontece para que os donos do capital salvem-se dessa crise é retirar o direito dos trabalhadores. E nada melhor que uma crise para você justificar medidas que sejam medidas antipopulares e medidas de ruptura com conquistas históricas da classe popular. É isso que está acontecendo. Tem uma autora, que eu não sei se vocês viram, ela tem um livro e tem também um documentário no YouTube que eu acho que vale a pena vocês assistirem, que é a Naomi Klein, que ela fala exatamente sobre a teoria do choque, né, que é o que nós estamos vivendo. E ela faz isso baseada numa avaliação que ela faz da escola de Chicago, né, Chicago's Boys, que na realidade era comandada pelo Milton Friedman, que ele dizia o seguinte: nada melhor para você fazer uma grande ação transformadora e fazer os seus pacotes para saídas de crise e redução de direitos quando você tem uma crise instalada. Então, quando não há uma crise natural, se cria crise. Na realidade são todas criadas, né? Inclusive as grandes guerras, inclusive as grandes... Ou então se aproveita os grandes problemas naturais, né? E ela dá um exemplo disso quando nós tivemos um furacão nos Estados Unidos, que aconteceu exatamente, tinha que acontecer o contrário. O Estado está lá salvando as famílias mais pobres, aproveitou-se para fazer, quando foi o Katrina, exatamente o contrário: colocar mais impostos, retirar direitos, cortar, né, a área de educação. Então é assim que funciona, e no Brasil não está sendo diferente. Nós temos uma crise econômica e estão aproveitando exatamente para fazer aquelas reformas que jamais estariam num processo democrático, que é de retirada de direitos. A reforma trabalhista é um absurdo que estão fazendo, é um verdadeiro absurdo, quer dizer, é a retirada completa dos direitos básicos, mínimos conseguidos e conquistados pela classe trabalhadora ao longo dos anos. É você reduzir o horário de almoço para meia hora, é fazer trabalho intermitente para as pessoas passarem a ganhar menos que um salário, quando a Constituição de 88 garantiu que nenhum cidadão, nenhum brasileiro, nenhuma brasileira podem ganhar menos de um salário. É precarizar totalmente as condições de trabalho, principalmente na conquista das mulheres, gestantes, lactantes. É desestruturar a justiça do trabalho, a única justiça que olha para o trabalhador e olha para os pobres. Nós não temos outra justiça no país que seja protetiva, e ela é exatamente protetiva pela diferença que tem entre trabalhadores e patrões. Como que você deixa o negociado sobre o legislado quando você não dá força para um dos lados, quando você não tem equilíbrio, quando você não tem igualdade? Isso não se faz. Então, quer dizer, você tem uma queda na economia, e a ação que você tem de quem comanda essa economia, da classe dominante, da elite, do empresariado maior, é precarizar os direitos adquiridos para não perder naquilo que ele está ganhando. Ou seja, eu retiro o direito do outro, que é menor, que é mais pobre, mas mantenho o meu ganho. É essa a lógica da reforma trabalhista. E a lógica da reforma da Previdência é disputar recurso público. E aí dizem que querem diminuir o tamanho do Estado. Um Estado que paga em juros para títulos públicos e para especulação financeira mais do que é a Previdência. É uma disputa descarada de recurso público. E vamos combinar, Nelson, você estava falando, se começasse pelos privilegiados, ainda vai lá. Estão começando pelo regime geral de Previdência Social, aonde a pessoa ganha no máximo 5 mil e poucos reais de aposentadoria, quando 70% ganha um salário mínimo. É para aí que vão colocar, não é para os grandes. Aí você diz assim: não, nós vamos fazer para a aristocracia do serviço público, então vamos mexer lá com a aposentadoria de juiz, de procurador, de político, senador. Até que a nossa já não tem mais, né? Acabou a aposentadoria especial e está corretíssima que acabe. Mas não mexem, porque não tem coragem, não tem como, que quem está no Congresso Nacional hoje representa a elite desse país. É essa a realidade. Para eles, povo é um detalhe. É gente que nunca passou fome, nunca sacolejou em ônibus, não sabe o que é trabalhar, gente. Não sabe o que é enfrentar sol, chuva, não sabe o que é pegar no cabo de uma enxada. Então é essa gente que está fazendo a reforma. E deram o golpe para isso, para fazer essa reforma. Porque numa disputa eleitoral não conseguiriam.
Por isso que eles não querem eleição direta. Não é só porque é medo de Lula, que Lula vai ganhar. Aliás, eleição direta vai ganhar quem tiver a melhor proposta. Não importa se é Lula ou quem quer que seja, tem que ter legitimidade popular para fazer qualquer coisa. Agora estão com um papo dizendo o seguinte, não, vai cair o Temer, que o Temer é horroroso, que o Temer é ruim, que o Temer... O mesmo pessoal que pôs o Temer lá, o PSDB que pôs o Temer lá, dando golpe, agora está se rebelando contra o Temer porque tem uma alternativa que é o Maia. Não tirou antes porque não tinha alternativa, agora é o Maia. E aí eles dizem assim, não, vamos fazer uma transição para 2018 com o Maia. Aqui para eles que vão fazer transição com o Maia. Tem essa não. O Maia é tão ruim quanto o Temer. Talvez seja até pior, porque vai ter o apoio da Globo, vai ter o apoio da grande elite brasileira, dos banqueiros nacionais. E está dizendo o seguinte, eu vou entrar e não vou mudar a política econômica. E precisamos de mais reformas, essas que estão aí são poucas, nós vamos fazer mais. Então eles querem passar para a sociedade que querem estabilidade e vem dizer, nós temos que conversar com todas as forças políticas. O que está em risco é a estabilidade no país. Estabilidade de quem, cara pálida? Deles? Que do povo trabalhador não é. Não tem que dar nenhuma treta para eles. Não dá para conversar com o Rodrigo Maia. Não tem conversa, gente. Não tem possibilidade nenhuma de fazer transição negociada. Não é isso que nós queremos e que está em jogo no Brasil. O que está em jogo no Brasil é o direito da população. Nós estamos voltando a ter fome nesse país, o que é uma vergonha. A gente anda nas ruas, volta a ter no sinaleiro pessoas pedindo comida, pedindo dinheiro. Você vai para a porta do supermercado, tem mãe lá pedindo para você comprar um pacote de arroz, para você comprar um pacote de feijão para ajudar a família. Nós não tínhamos mais isso no Brasil. Isso é uma vergonha. O que a elite está fazendo com o Brasil é uma vergonha. É uma elite sem compromisso, não tem projeto nacional de desenvolvimento e pensa única e exclusivamente em si, no seu umbigo. E aí fica estarrecida porque que a economia não está melhorando. Ô Baggio, Regina, nós sabemos por que a economia não está melhorando. Uma economia que não tem circulação de dinheiro. Acabaram de decidir que não iam dar aumento para o Bolsa Família. Gente, para o Bolsa Família, a maior remuneração do Bolsa Família são R$180. R$180. Aí vão economizar 800 milhões, que seria do reajuste do Bolsa Família. Para quê? Para liberar emenda para o Congresso Nacional, para eles não votarem, para o Congresso Nacional votarem contra o Temer. É essa a lógica que está aí. Então as pessoas têm que morrer de fome. Nós não podemos aceitar um negócio desse. É uma vergonha para o Brasil nós termos voltado a essa política. É uma vergonha, nós temos que entender que isso faz parte de uma lógica de concentração do capital e que nós temos que lutar. Portanto, pedir eleição direta não é só um movimento político, é sobretudo um movimento para dar legitimidade para um governo para enfrentar essas reformas. Porque eu quero ver eles fazendo campanha, dizendo para o trabalhador assim, você vai almoçar só meia hora agora, tá? Porque é melhor para o sistema. E você vai ter um trabalho intermitente. Então, se é garçom, você só vai trabalhar sexta, sábado e domingo. Mas vou ganhar menos que meio salário mínimo, não tem problema. Isso é para dar competitividade. O México fez uma reforma trabalhista dessas. O México tem hoje 2% de desempregado. Quem olha para a estatística acha que está correto. Só que o México está miserável. Porque ao invés de dar emprego e melhorar as condições de vida das pessoas, precarizou os empregos bons que tinha. Nós não queremos desemprego estatístico. Nós queremos desemprego efetivo. E as pessoas ganhando um salário decente. Não é possível que a gente volte antes da ditadura, antes da Constituição de 88, para ganhar menos que o salário mínimo. Nós não podemos deixar isso acontecer. Nós temos o dever com esse país de resistir, apesar de toda a propaganda de desconstrução que foram feitas nesses últimos anos. E aí não foi uma propaganda de desconstrução do PT, do Lula, foi uma propaganda de desconstrução da esquerda e das suas bandeiras. Foi uma propaganda de desconstrução da democracia, das conquistas dos direitos populares, da criminalização desses direitos, dos movimentos sociais. E isso tudo, Regina, vem acompanhado com um desmonte também das conquistas de valores. Vocês não acham que está dissociado a morte dos jovens negros, o aumento da violência contra a mulher, o aumento da violência contra a LGBT? Não está desassociado disso, não? Porque é um ataque à democracia e às conquistas democráticas, gente. Então esse pessoal abriu as portas do inferno em cima do povo brasileiro. Tanto nos retrocessos econômicos, como nos retrocessos de valores, nas pautas identitárias. Nós não podemos deixar isso retroceder. Nós temos um dever, enquanto partido político, enquanto movimento social, enquanto cidadãos progressistas que querem a democracia nesse país.
vai ser fácil? Eu acho que não vai ser fácil, mas nós já conseguimos reverter. Quando eu olho como nós estávamos há 1 ano e meio ou 2 atrás, e como nós estamos hoje, Nelson, que nós acumulamos força, Bárbara. Hoje nós acumulamos força, e o processo é esse de acúmulo de forças. Às vezes você tem derrotas, mas se você consegue conscientizar a população, você consegue acumular força para ir para frente. E é isso que nós precisamos, acumular força. Fizemos uma das mais belas greves gerais dia 28. Tentaram desmoralizar, não conseguiram. Mesmo a movimentação agora do dia 30, eu quero parabenizar as centrais sindicais. Foi uma mobilização importante. Os movimentos e atos que nós estamos fazendo pelo Brasil, as resistências que nós estamos fazendo no parlamento, isso vai nos ajudar a colocar um dique nesse processo. E eles sabem disso, por isso não querem as eleições diretas, por isso não querem o povo pegando novamente as rédeas do país na mão, porque eles não têm como convencer o trabalhador rural de que vai acabar a aposentadoria especial. Eu queria ver essa gente fazendo campanha com essa pauta que está aí, dizendo que tem que economizar no orçamento para pagar juros de serviço da dívida, dizendo que o trabalhador rural não vai mais poder se aposentar porque ele nunca pagou para o INSS. Como é que ele vai se aposentar? Nós estamos falando de gente que ganha 1 salário mínimo. Então, gente, é muito perverso o que está acontecendo no Brasil. Por isso, atos como esse são extremamente importantes. Extremamente importantes. E nós temos que buscar a consciência da população brasileira. Às vezes o pessoal me pergunta, Riquelme, diz assim, mas as diretas não estão mobilizando tanto. É natural um país num momento como esse, porque a desconstrução que foi feita em cima da política, e quando você fala de eleição, você remete à política. A política está criminalizada hoje no país. Você ser político é quase como um crime. Eu não estou aqui dizendo que não tem problemas, tem muitos problemas. Mas eu fico me perguntando assim, se o Poder Judiciário aguentaria sem nenhum problema uma operação como a Lava Jato. Se o Ministério Público aguentaria sem nenhum problema uma operação como a Lava Jato. Se o Executivo aguentaria. Qualquer instituição desse país que colocar as vísceras para fora vai ter isso. Então nós temos que ter consciência que a política é um instrumento de mudança, que criminalizá-la é golpear a democracia e que nós temos que fazer política nesse país, política limpa. Eu acho que se teve uma coisa importante da Lava Jato foi acabar com o financiamento privado de campanhas por empresas. Acho que nós vamos ter um outro patamar de eleição. Mas se nós não fizermos a reforma política, também não vamos mudar a situação que está aí. Porque a reforma política que está lá, que tem fundo público, e que eu defendo o fundo público, porque fica clarinho qual vai ser o financiamento das campanhas, é a reforma política que está querendo dar para aqueles que têm dinheiro um patamar elevado de autofinanciamento. Ou seja, para a pessoa física que também tem dinheiro, poder dar financiamento elevado para candidato. O que nós vamos ter? De novo, o perfil do Congresso que nós temos. O perfil do Congresso é o perfil da elite brasileira, é de quem tem condições de se eleger. São poucas as resistências que nós temos lá. Portanto, quando nós fazemos um movimento de direta já, nós temos que fazer um movimento também de conscientização da população. Porque eleger um Congresso comprometido é fundamental para que a gente possa ter um governo que depois desmonte o que está aí. Que nós vamos ter que acabar com aquela emenda constitucional 95 que está lá. Não é possível ficar 20 anos congelados os nossos investimentos, reduzir os recursos da educação e da saúde. As nossas universidades estão sem recurso agora para fazer manutenção, para pagar conta de água e de luz. Eu achei que nós nunca mais íamos ver isso, Sheila. Você que atua na área de educação, Vanhone, achei que nunca mais, depois do Plano Nacional de Educação, que vocês aprovaram no Congresso, pois nós estamos vendo isso de novo. A FUNAI não tem dinheiro, a área exatamente do INCRA, da reforma agrária, não tem dinheiro. Aí sai na Globo a questão dos passaportes, porque pega mais. Mas é verdade, não tem dinheiro. Polícia Rodoviária Federal não tem dinheiro para fazer socorro. É um sucateamento do Estado brasileiro. Aí essa gente quer Estado mínimo para quem? Para o povo brasileiro, não para eles. Portanto, resistir é fundamental. E nós precisamos dizer em alto bom som, esse Rodrigo Maia é tão perverso, é tão horrível quanto Michel Temer. Não serve para nós, não serve para o Brasil. Só tem um jeito, é fora Michel Temer e eleições. Não tem outro jeito para esse país. Não tem transição, não tem PSDB, não tem nenhum partido que ajudou no golpe, que está lá fazendo as reformas, com quem a gente possa conversar. Aliás, só tem um jeito de fazer qualquer conversa naquele Congresso Nacional. É se suspenderem todas as reformas que estão lá e começar a tramitar em regime de urgência
a PEC, que é a proposta de emenda constitucional das eleições diretas, que já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, está pronta para ser votada no plenário e pode ser em regime de urgência. Se eles quiserem conversar, é essa a base preliminar, mínima de uma conversa. Fora isso, não tem conversa. É povo na rua e nós vamos ter que radicalizar. É isso aí! É isso aí! Terça-feira vai ter a tentativa de votação da reforma trabalhista no Senado da República. E ele diz o seguinte: não, nós não votamos semana passada para votar aqui. A oposição vai poder falar, não tem problema, mas nós vamos votar porque nós somos maioria. Só que não é uma maioria constituída em cima desta proposta. Eles não foram pedir votos na rua dizendo que iam precarizar a legislação trabalhista. Eu disse para os nossos senadores, eu acho que nós temos que fazer um enfrentamento, se for preciso, físico dentro do Congresso Nacional. Eles não podem colocar para votar essa emenda, não podem colocar para votar essa proposta. Nós temos que sentar na cadeira do Eunício e dizer assim, tu não vai abrir essa sessão. Você não vai abrir essa sessão. E podemos sentar as mulheres, que eles têm mais dificuldade de fazer o enfrentamento físico, entendeu? Eles têm mais dificuldade. Mas é isso, com a gente não tem acordo. Sabe por quê, gente? Porque eles fazem isso na maciota, com ares de democracia, de que a maioria quer. A maioria de quem? Da elite brasileira? Porque do povo não é. E como o povo não está representado lá dentro, nós temos que fazer valer a força do povo. Então eu quero dizer para vocês que nós estamos muito conscientes do papel que a gente tem naquele Congresso. Sabemos do papel que nós temos, levamos até agora a discussão, mas eu acho que eles estão brincando com o povo brasileiro. Nós temos uma situação de instabilidade política, de instabilidade institucional e econômica. Nós não podemos votar essas reformas. O Temer está para cair e vai assumir um outro golpista que só tem um jeito, ele tem que chamar a eleição. Portanto, eu acho que nós temos que tomar as medidas que eles estão tomando contra a gente. Fazer a resistência radical a essas reformas em nome do povo brasileiro. Vocês podem contar com a nossa bancada lá, que nós vamos lutar muito para que não passe essa reforma, para que a gente consiga brecá-la. E nós vamos precisar muito do apoio de vocês. É anti-reforma. Não tem cabimento. Reforma é a conversa da direita. É verdade. É porque... destruição, é a escravidão do povo brasileiro. Por favor. É verdade. É verdade, Aziel. É verdade. Vamos aqui reconstituir a deforma, então, já que você quer. A deforma. Ufa, é porque dizem que reforma sempre é coisa boa, né? Você reforma a tua casa, teu carro, enfim. E isso realmente é para piorar. Então, contra essas deformas, gente, não tem outro jeito. É a união do povo, do movimento social, dos trabalhadores e essa frente aqui. Porque, como disse a Clarice, nós temos diferenças, sim. Mas, nesse momento, nós temos muito mais coisas que nos unem, que é enfrentar esse retrocesso e esse atentado aos direitos dos trabalhadores. Portanto, nós queremos direta já e viva o povo brasileiro. Companheiros, obrigado, Gleice. Quando a Gleice falou de enfrentamento físico, se necessário, eu lembrei, Gleice, que durante o governo Fernando Henrique Cardoso, alguns deputados federais do PT, nessa tentativa da reforma trabalhista que estava lá naquela época na Câmara, lembro principalmente do Paim e da Lucy Choinac, foi para o enfrentamento físico na comissão. E foi uma das coisas que acabou dificultando a aprovação. Agora, com a palavra, nosso companheiro, o senador Roberto Requião, que também é presidente da Frente em Defesa da Soberania Nacional. A Gleice, na verdade, fez aqui a propaganda do movimento, no sentido original da palavra. Propaganda quer dizer propagação. E um tio-avô do Rosinha, que participou da Revolução Russa, o nome dele era Plekanov, separava assim a comunicação. Propaganda é a exposição de um grupo de ideias para um pequeno número de pessoas. E a propaganda é sucedida pela agitação. A agitação são poucas ideias
para muitas pessoas. Eu diria que a Gleisi passou pelo espectro total da comunicação. Ela fez a propagação de algumas ideias e terminou com a palavra da agitação. E a agitação é direta e já. Eu gostaria de colocar para vocês um quadro mais amplo do que está acontecendo no Brasil, que não é nada diferente do que acontece no mundo hoje. Vocês ligam a televisão, vê as migrações da Ásia, a rejeição de países desenvolvidos a dar uma assistência mínima para os imigrantes, que foram vítimas da sua própria exploração, da exploração dos países que utilizaram as riquezas de espaços territoriais enormes durante séculos. Posso procurar um princípio dessa luta na Bíblia. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Mamon não é outro Deus nem o diabo. Mamon é uma palavra que em hebraico significa singelamente dinheiro. Não se pode servir a Deus e ao dinheiro, não se pode servir ao povo e ao dinheiro. O domínio do dinheiro tem que ser evitado, porque, como colocou o Papa Francisco, sujeito extraordinário, apesar de ser argentino, no encontro de Davos, o dinheiro é bom quando ele é empregado para a renovação tecnológica, quando ele é aplicado numa fábrica, gera empregos, produz bens, garante o sustento e o salário de famílias num processo civilizatório do país. Mas o dinheiro não pode comandar o mundo. E o que nós vemos hoje no Brasil é o mesmo que estamos vendo no mundo inteiro. Depois da derrota do nazismo, a Europa, tendo como referência o socialismo ou o comunismo soviético, passou a fazer algumas concessões aos movimentos populares, à sustentabilidade da economia, às mulheres, aos gêneros, às minorias de uma forma geral. Surgiu então o Estado Social. O Estado Social é o Estado que consolida o direito dos trabalhadores, que consagra a sustentabilidade, que respeita e garante a expressão e a participação das minorias. Até que, com o fim da União Soviética, o capital reage novamente para ocupar o espaço que pretendeu no passado, até com o nacionalsocialismo. Se suporta, então, numa ação, num tripé. Primeiro tripé, precarização do executivo, com a prevalência do dinheiro comandando o Banco Central. O executivo passa a ser apenas uma organização repressiva para conter as revoltas populares diante da exploração que é feita em benefício do dinheiro dos rentistas, dos bancos e da acumulação de capital. Poder total é para o Banco Central. O executivo é um gendarme, é uma polícia para reprimir movimentos de revolta. Segundo apoio desse tripé é a privatização da política, o financiamento privado nos parlamentos. E os parlamentares, Nelson, de repente, não são mais do PMDB, do PT, dos partidos que se registram e disputam uma eleição. São meros mandaletes do capital que financia as suas eleições. No exercício do mandato não tem nenhuma correspondência entre o voto de um parlamentar e o discurso programático do seu partido, da sua campanha, mas há uma obediência cega e extremamente vinculada ao financiamento da campanha eleitoral. Terceiro ponto de apoio do tripé é o mais terrível deles todos. É a precarização do trabalho. O capital só pode estabelecer a sua prevalência absoluta com a precarização do trabalho. É o negociado sobre o legislado, é a redução do salário mínimo, é a privatização da Previdência. E isso nós estamos vendo na Europa, embora vejamos também uma reação que diz respeito diretamente e numa proporção direta também ao fracasso desses modelos, Tarso. A Itália
tentou fazer um plebiscito para entregar o comando do governo italiano ao capital. O plebiscito foi derrotado nas urnas e o primeiro-ministro teve que renunciar. A Inglaterra se organizou no Brexit, que é o próprio capital inglês reagindo contra a dominância absoluta do capital alemão, que comanda a União Europeia. A Grécia se extinguiu como país. Portugal e Espanha ficaram numa situação drástica. E nesse processo todo de falência do domínio absoluto do capital, do liberalismo econômico, das ideias do Milton Friedman, que foram levadas ao mundo pela Margaret Thatcher e pelo Reagan, se sobressai nesse momento um pequeno país, Portugal. O Partido Socialista ganhou a eleição em Portugal. Subiu o salário dos aposentados, aumentou o pagamento do salário mínimo e resolveu acabar com o austericídio, investindo mais do que arrecada para provocar o crescimento da economia. E o único país que está superando a crise na Europa hoje, por incrível que possa parecer, é o pequeno Portugal, dominado administrativamente por uma aliança à esquerda. Mas aqui no Brasil, o que é que está se pretendendo fazer? Se lançou um documento numa convenção da Fundação Ulisses Guimarães do PMDB, em Brasília, no Hotel Nacional, que chamava-se Ponte para o Futuro. Essa Ponte para o Futuro foi criticada por mim, pelo meu filho Maurício. 17 unidades do PMDB nacional estavam presentes e as 17 se opuseram à Ponte para o Futuro. Ela foi retirada da votação, mas continuou sendo a bandeira para o golpe que derrubou a Dilma da presidência da República. O que pretende essa Ponte para o Futuro? O que o atual governo está fazendo hoje? E por que nós estamos aqui revoltados, procurando um caminho de organização e de oposição? Porque eles pretendem, fundamentalmente, uma mudança da condição do Brasil na Organização Mundial do Trabalho. A bandeira é a seguinte: Brasil, celeiro do mundo. Brasil, celeiro do mundo, com venda de terras de forma indiscriminada, sem limite de tamanho, para qualquer grupo estrangeiro. O Brasil hoje tem uma agricultura tecnologicamente evoluída e, em muitos casos, superior à norte-americana, que é a mais evoluída do planeta. A nossa produtividade é fantástica, mas é evidente que, se abrirmos as fronteiras com investimentos de recurso do capital vadio, o capital financeiro investindo nesse processo, nós vamos aumentar a produção. Vamos acabar com as florestas, a natureza será pedada, o Estado Social sofre aí. Mas vamos aumentar a produção. Com que consequência? Tecnologia intensa. Mecanização da agricultura significa necessariamente desemprego. Nenhuma preocupação com a propriedade familiar rural, a pequena e média propriedade, que produz 70% ou mais do que vai para a mesa da casa do brasileiro, das nossas casas que estamos aqui e de todas as faixas sociais. Isto significa um desemprego brutal, o que propõe então o tal liberalismo econômico brasileiro, que se suporta nas ideias do consenso de Washington e num livro que o Fernando Henrique Cardoso escreveu um tempo atrás, na parceria com um italiano naturalizado argentino que chamava-se Enzo Faleto. A teoria da dependência, que dizia o seguinte: o Brasil está esgotado, não tem lideranças empresariais, não tem lideranças populares, não tem sindicatos fortes, e só podemos dar um passo à frente no desenvolvimento se entregarmos o comando do país a economias mais desenvolvidas e mais preparadas do que a nossa. Pois muito bem, então eles propõem, diante da ameaça da revolta provocada por esta transformação do Brasil em celeiro do mundo, porque não serão só as commodities agrícolas, a mineração também, mão de obra barata, tecnologia altíssima e desemprego brutal. Eles propõem a moda do tripé do liberalismo na Europa, a precarização do trabalho.
redução do salário mínimo, trabalho intermitente, previdência privatizada e uma situação de semi-escravização do trabalho que estaria a gosto dos investidores do grande capital norte-americano, que num momento chegou a sair dos Estados Unidos indo para a China, causando a revolta que viabilizou a eleição do Donald Trump. Donald Trump, que tem como vice-presidente o Mickey, dando a mim a impressão de que foi a Disneylândia que tomou conta do governo. Mas vejam bem, o que aconteceu nos Estados Unidos foi que os capitais americanos saíram dos Estados Unidos e passaram a investir na China, porque a China vivia um espectro medieval da relação de trabalho. E quando uma fábrica americana se instalou naquelas áreas especiais de processamento industrial, ela oferecia a um chinês a possibilidade de um emprego fixo, numa estrutura onde isso não existia. Emprego fixo organizado. A possibilidade de poder almoçar melhor e oferecer uma janta decente para a sua família. Era, naquele contexto medieval de relação de trabalho, aparentemente uma evolução. Mas no Brasil, isso não vai ocorrer. Nós passamos pela assimilação de todas as conquistas sociais do mundo ocidental. Nós passamos pelo período do Getúlio Vargas, da consolidação das leis do trabalho. E em 1917, nós tivemos no Brasil a maior paralisação da nossa história. 70% do operariado parou. E parou exigindo o quê? 13º, férias, previdência social, trabalho de 8 horas por dia. Tudo que hoje esta visão liberal dos golpistas pretende liquidar no Congresso Nacional. E está dentro do Congresso, sem a menor sombra de dúvida, conseguindo fazer isso. E conseguindo por quê? Porque o sistema político passou a colocar no Congresso Nacional patrões, empresários. Os partidos políticos procuram uma pessoa que possa financiar sua campanha. E financiando a campanha, inclusive pagar cabos eleitorais dentro da própria organização partidária. Todo mundo satisfeito, mas vai uma ideologia de empregador para o Congresso Nacional. Quando a Câmara votou a CLT modificada, a modificação do trabalho, eu acho que foi aprovado por 212 votos, se não me engano. 198 eram patrões. Eles não se identificam com o empregado. Eles não têm nenhuma relação, o empregado é um objeto, não é uma pessoa. Mas, por outro lado, eles se identificam, por exemplo, com um empregador, um pequeno empresário, que em determinado momento foi achacado por um advogado picareta, porque isso existe no Brasil também. Todo empresário já teve a pressão de um advogado picareta, que no momento de uma demissão justa, procurou o empregado para lhe oferecer a possibilidade de um lucro e entrou com uma ação na justiça absolutamente irrazoável. Mas é uma chantagem. E esta chantagem fez a cabeça do empresariado. Mas esse patrão que ocupa um cargo no parlamento brasileiro nunca teve uma relação direta com o sofrimento de um trabalhador demitido, com a luta desesperada pelo salário mínimo, pelas férias que muitas vezes não vêm, com as péssimas condições de trabalho. Então, no Congresso Nacional hoje, dificilmente nós vamos segurar essa reforma trabalhista. Ela tem que ser contida na rua com manifestações populares. Agora, por outro lado, o patrão da pequena e média empresa se identifica com a Previdência Social. Ele quer se aposentar tanto quanto o seu empregado quer se aposentar. E essa reforma da Previdência no Congresso Nacional já subiu no telhado. Ela não passa no Senado da República porque há uma identificação dos pequenos empresários, dos pequenos patrões, com o seu desejo de aposentadoria, que coincide, nesse momento, quase que num paradoxo, com o desejo do trabalhador de obter também, num determinado momento, a sua aposentadoria. Então, é neste quadro que nós estamos trabalhando. Nós temos que resistir
a uma mobilização financiada por capitais internacionais, sem nenhuma dúvida, pelo controle absoluto do monopólio de comunicação, da Rede Globo e das outras empresas de televisão principalmente, pela liberalização da economia brasileira, que já está fracassada no mundo. Daí, a Gleice colocou para vocês, a meu entender, o caminho certo. Não há condição de conciliação com pessoas que abraçam esse projeto. Temer ou Maia são exatamente a mesma coisa. E esse Congresso só vai se mexer se houver uma forte mobilização popular. E nós estamos vendo o quê? Que a mobilização tem sido muito débil. Não adianta a radicalização dentro de algumas bandeiras que encantam a nossa visão filosófica, porque o povo está profundamente desgostoso com a corrupção na política, frustrado com tudo que está acontecendo e com a sua representação. Se nós começarmos esse trabalho, por isso, no início da minha fala com vocês, eu falei no Plecanos, tem o momento da propaganda. A igreja tinha propaganda fides, propagação da fé. A propaganda é mostrar um conjunto de ideias do que está acontecendo no mundo e se reproduz, se replica no Brasil para um grupo pequeno de pessoas. Para termos uma base quase que gramsciana de quadros médios trabalhando a agitação. Só a população na rua consegue conter o que está acontecendo no Brasil. O Temer jamais, durante a sua vida, e eu, como sou presidente do PMDB do Paraná e o filiado número 1 do partido, o conheço há muito tempo, falou em entregar o petróleo, em precarizar o trabalho. Foi um negócio feito com a sua vaidade, desejo de ser presidente da República e os capitais que financiaram a mobilização, a comunicação e financiam os grandes meios de comunicação. Nós temos que trabalhar em cima da propaganda. Desse princípio bíblico, não se pode servir a Deus e a Mamon. Não se pode servir a Deus e o dinheiro. O dinheiro não pode dominar a sociedade humana e muito menos a nossa, que é brasileira. Nós não somos chineses. É claro que o povo não vai aguentar essa mudança na CLT. Mais cedo ou mais tarde vai se levantar. E o custo desse levante vai ser muito mais alto do que os 200 trabalhadores assassinados em 2017. Então, o caminho que nós temos hoje é o caminho da propagação das ideias e da mobilização. E a agitação se suporta num único princípio: direta e já, sem aliança com o capital financeiro, o capital vadio e os interesses que tentam dominar o Brasil, como estão tentando dominar o mundo. Mas o bom sinal que nós temos é que o Trump ganhou a eleição. Direitista, se valeu da contradição do capital com os desempregados americanos. Mas outro dia ele diz na televisão americana que não há a menor possibilidade de desenvolvimento de um país sem proteção ao seu trabalhador e ao empresário nacional. E há 4 dias atrás ele vetou a participação do Brasil na OCDE. Para vocês entenderem o que é a OCDE, é a organização da Europa, e que só admite a participação de países que tenham negociado sobre o legislado, que tenham privatizado a Previdência, que viabilizem o comércio, que liberem a venda das suas terras. É o tal governo global do mundo na mão do grande capital. O Trump tomou uma posição da direita americana. América para os americanos. Vamos dizer a ele: Brasil para os brasileiros. Eleições diretas e uma grande discussão para o povo dizer qual é o modelo de economia e de sociedade que pretende que se instale no nosso país. Minha gente, diretas já. Obrigado, senador. Companheiros e companheiras, só um momentinho. Quero agradecer a todos e a todas aqui, em nome de todos os partidos que estão aqui presentes. Quero dizer aos partidos e àqueles que fazem parte da Frente Nacional
que não estiveram presentes, se vocês permitirem, durante essa semana agora, eu posso entrar em contato novamente com os partidos para a gente ter um desdobramento desse com as centrais sindicais e a Frente Brasil Popular e a Frente Brasil Sem Medo, principalmente nesse tema. Nós da executiva que tomamos posse hoje do PT, assumimos o compromisso de entrar em contato para construir. Então, companheiros e companheiras, muito obrigado pela presença de todos e todos estamos saindo daqui com a ideia, é rua, é organização, é o enfrentamento, é só disso que nós podemos conquistar a vitória nesse momento de profunda disputa. Está encerrado esse ato, muito obrigado aí pela presença.